Olá pessoal, tudo bem? Bom, a aula de hoje ela é uma continuação do assunto que nós começamos na semana passada. Então, quem ainda não viu, quem ainda não deu uma olhadinha, no material enviado na semana anterior, corre lá ver primeiro antes de começar a assistir essa aula, certo? Nós vamos falar sobre ligações químicas e especificamente nesta aula sobre ligações iônicas. Depois nós vamos ver, os outros tipos de ligação, cada um no momento mais adequado. Relembrando, a aula introdutória de semana passada, as ligações químicas interatômicas, as ligações que ocorrem entre os átomos, elas são classificadas em 3 grupos, que são as ligações iônicas, as ligações moleculares e as ligações metálicas. O foco específico da nossa aula hoje são as ligações iônicas. Importante revisar, então, a aula passada também falamos sobre isso. Bom, o que é necessário saber para entender o processo aqui de como os átomos se ligam entre si? Inicialmente, eu apresentei para vocês uma teoria, que nós chamamos de teoria do octeto. Ela se baseia na camada de valência de um grupo específico de átomos, que são os gases nobres, e essa teoria diz que os elementos se tornam estáveis quando adquirem camada de valência igual à de gás nobre. No caso, a maioria dos gases nobres apresentam 8 elétrons na camada de valência, exceto o hélio. Então, essa regra ela diz respeito a elementos representativos, principalmente. Tem que pegar uma tabelinha periódica para localizar os elementos daquelas famílias 1A, 2A, depois da 3A em diante. Esses elementos, em sua maioria, vão seguir essa teoria do octeto. Eles vão se estabilizar apresentando 8 elétrons na camada de valência ou 2, no caso de elementos menores, com uma única camada. Bom, só para relembrar, como que essa distribuição eletrônica dos gases nobres ocorre, então, olhando ali para o hélio, o único elemento que estabiliza com 2 elétrons, os demais vão ficar estáveis com 8. Então, olha lá, neônio na camada L, 8 elétrons, argônio na camada M, já que ele está num período logo abaixo, tem mais camadas, então, na camada M, 8 elétrons, e assim por diante. O que nós vamos observar nessa aula de hoje e nas próximas? Que a maioria dos elementos, ao se ligar com outro átomo, vai ter essa tendência de ficar com 8 elétrons em sua camada de valência, adquirindo assim a chamada estabilidade. Bom, vamos olhar então para o nosso foco específico, que é a ligação iônica hoje. Essa ligação ela se estabelece entre 2 grupos de elementos químicos, uns que vão ter tendência a perder elétrons e outros que vão ter a tendência a receber. Como que nós vamos conseguir avaliar esse tipo de tendência? Bom, utilizando os nossos conhecimentos sobre propriedades periódicas. Átomos que atraem os elétrons vão ter a tendência de receber esses elétrons, nós chamamos isso de eletronegatividade. É uma propriedade que foi estudada em aulas anteriores. Já os elementos que têm baixa eletronegatividade, eles atraem poucos elétrons, então tem uma tendência maior a perder. Então, nós vamos nos basear nessas tendências para discutir a ligação iônica. Mais especificamente, na tabela periódica, nós vamos localizar os metais, e esses metais vão ter uma tendência a perder elétrons. Então, eles vão formar cátions, Perder elétrons é ficar carregado positivamente, é formar cátion. Ao contrário dos ametais, que tem uma tendência a formar ânions, ou seja, a tendência dos ametais é de receber elétrons, porque eles são elementos, na sua maioria ali, com eletronegatividade mais alta. Bom, vamos tentar entender como é que é esse processo de formação de íons, observando como é a camada de valência de cada elemento na tabela periódica, o elemento neutro, sem perder ou receber elétrons inicialmente. Então, olha só, escolhi um metal alcalino, um elemento da família 1 que tem 1 elétron em sua camada de valência, e um halogênio, que é um metal da família 17, com 7 elétrons na camada de valência. Então, eu vou apresentar para vocês a distribuição eletrônica de um elemento de cada uma dessas famílias. Então, o sódio
da família 1A, que tem 11 elétrons, né? O átomo neutro tem 11 elétrons, e tem essa distribuição eletrônica apresentada. 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L e 1 elétron na camada M destacada aqui em vermelho. Já o cloro pertence ao mesmo período, ó, tem a mesma quantidade de camadas, 3 camadas, mas ele está lá na outra extremidade. Ele tem 7 elétrons na camada de valência, né, na camada M destacada. Vamos observar as tendências. O sódio, com 1 elétron na camada de valência, tem uma forte tendência a perder esse elétron, porque ele é um metal, tem baixa eletronegatividade. Já o cloro é um elemento da família 17, tem uma alta eletronegatividade, ele está ali bem próximo do flúor, inclusive, que é o elemento mais eletronegativo, e ele tem a tendência a receber elétrons. Para que isso aconteça, né, esses átomos vão se aproximar e eles vão realizar o que a gente chama de ligação química, né? Só para destacar, não estão estáveis ainda. E quando eles se aproximam, pode haver uma transferência de elétrons, no caso do sódio, transferindo o seu elétron de valência para o cloro, e eles vão adquirir estabilidade. Nesse momento, olha só, a camada de valência do sódio passa a ser a camada L, com 8 elétrons, mas agora eu não tenho mais o átomo neutro, eu tenho um cátion, ó, formação de um átomo com carga positiva, ali, de uma espécie química com a carga positiva. Aqui do outro lado, o cloro, que agora a gente chama de cloreto, não se preocupem com o nome ainda, mas ele passa a ter 8 elétrons na camada de valência, porque recebeu um elétron do sódio, então ele passa a ter carga negativa, se transformou num ânion. Então, nós temos a formação de um cátion e um ânion, ambos são íons, por isso a gente vai chamar isso de ligação iônica. Por quê? Vai existir uma atração muito forte entre o sódio, com a sua carguinha positiva, e o cloro, nesse caso a gente chama até de cloreto, com carguinha negativa. Essa interação entre esse cátion e esse ânion é o que nós vamos chamar de ligação iônica, né? Uma atração entre cargas opostas se atraem. Só para finalizar, então ambos vão adquirir a estabilidade, ficando com seus 8 elétrons ali na camada de valência, vão ficar com a camada semelhante, a camada de valência, né, semelhante à camada de valência de um gás nobre. Então, adquiriu ali a estabilidade de acordo com a teoria do octeto. Exemplificando melhor, né, vamos mostrar uma tal estrutura que vai aparecer muito em vários exemplos. Essa representação em que o sódio tem uma bolinha e o cloro tem 7, reparem aqui, nós vamos chamar de fórmula ou representação de Lewis. Isso aparece bastante em exemplos, em exercícios. O que vem a ser essa fórmula ou representação de Lewis? Deixa eu colocar aqui, ó, representação de Lewis. Lewis é o nome de um cientista, né? Lewis, ele sugere que a gente represente os átomos com suas camadas de valência com um sinalzinho gráfico. Então, no caso, o sódio, por ser da família 1A, né, um elemento lá, metal alcalino, ele tem um único elétron na camada de valência. Então, esse único elétron vai ser representado junto ao símbolo do elemento. Já o cloro, ele é da família 17 ou 7A. Eu represento os 7 elétrons de valência ao redor do símbolo do elemento. No caso da ligação iônica, a representação diz que o elétron do sódio, o da camada de valência, né, vai ser transferido para o cloro, e vai ter, então, a formação dos íons. O sódio vai ficar com carga positiva e o cloro vai ficar com carga negativa. Nós temos aqui a representação dos íons, ou representação iônica dessa substância, né? Essa fórmula de Lewis, em alguns casos, também pode ser chamada de fórmula eletrônica. É um outro nome para a mesma estrutura, certo? Fórmula eletrônica por quê? Porque ela apresenta os elétrons. Então, quando uma questão, um exercício pedir fórmula ou representação de Lewis, fórmula ou representação eletrônica, é disso que ele está falando. Ele quer que você mostre, né, o símbolo do elemento com os elétrons da camada de valência ali representados ao redor do símbolo. Cuidado, porque não são todos os elétrons, são apenas os elétrons da camada de valência, certo? Isso nos dá uma ideia de proporção, porque cada cátion, Na+,
vai precisar de um ânion Cl- para se estabilizar. Então, a gente acaba escrevendo isso na forma de uma proporção, né? Para cada cátion, um ânion. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu tenho uma substância iônica, um composto iônico, o que acontece entre esses átomos é uma atração, né? De cargas positivas e negativas. Então, eu tenho uma estrutura em que muitos cátions e muitos ânions se aproximam. No caso do NaCl, que é uma substância bem conhecida, é o cloreto de sódio, né, o sal de cozinha, nós vamos ter uma estrutura mais ou menos assim, ó. Cátions positivos, que são os íons de sódio, ligados a ânions negativos, que são os cloretos. Mas não é apenas um cátion e um ânion. Na verdade, existe a formação de uma estrutura tridimensional com incontáveis cátions e ânions, numa organização mais ou menos assim. Eu falo mais ou menos, né, porque o desenho aqui que eu estou fazendo, ele representa só, né, um desenho bidimensional, mas a ideia é que ele cresça para cima, para baixo, para os lados, enfim, seja uma estrutura tridimensional como um cubo, por exemplo. E aí, a organização seria mais ou menos essa. Próximo a um ânion, um cátion, próximo ao cátion, um ânion. E aqui também existe a representação de uma outra propriedade periódica importante, que é o raio atômico. Quando um átomo perde elétrons, ele tem, né, uma diminuição ali no seu raio, então é normal representar o sódio menor do que o cloreto, porque houve ali uma perda e um ganho de elétrons, né? Então, a ideia é mais ou menos isso aqui, e a gente chama, óbvio, né, tem muitos outros íons, a gente chama isso de retículo cristalino ou cristal. Então, as substâncias iônicas, elas têm essa organização espacial. Os cátions vão se organizando, cátion-ânion, né, um próximo ao outro, e eu tenho a formação de uma estrutura que a gente chama de cristal, porque ela é muito bem organizada. Vou tentar mostrar isso numa figura aqui para vocês, né? Ó, pensando num cubo, numa estrutura de sal, que pode ser um cubinho de sal grosso ou estruturas menores, o sal refinado, mas a ideia é que para cada cátion eu tenho um ânion. Essa é a proporção entre os íons. E a ideia é mais ou menos essa, ó. Então, as bolinhas rosadinhas ali menores são os íons sódio, que são os cátions, menorzinho porque perdeu elétron, enquanto o cloreto fica um pouco maior porque recebeu elétron. Então, dá para ver ali nitidamente essa diferença de raio, certo? E a representação seria mais ou menos assim, né? Pensando numa representação gráfica. Bom, essa ideia de quantos elétrons um átomo precisa perder ou receber, essa informação sobre a valência de um átomo, né, sobre quantas ligações, quantos elétrons ele precisa perder ou receber, nós vamos retirar da tabela periódica. Especialmente para os elementos representativos, essas famílias mais altas, a gente consegue aqui, pelo número da família, determinar a valência do elemento. Um exemplo simples aqui. Vou pegar o alumínio. O alumínio é um metal, a gente já sabe que metais têm baixa eletronegatividade e ele está na família 13, ou 3A. Isso significa que ele tem tendência a perder 3 elétrons. Ai, de onde eu tiro essa informação? Assim, ó, o alumínio tem 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L e 3 na camada M. Como eu faço isso? Eu distribuí os 13 elétrons do alumínio em camadas. Eu sei que para ficar com 8 elétrons, a tendência é que ele perca essa camada aqui. Então, o alumínio tem tendência a perder 3 elétrons. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque a tabela periódica é essencial na hora de resolver exercícios, na hora de compreender um pouquinho sobre ligações químicas, certo? Então, é olhando na tabela que nós vamos retirar informações, principalmente do posicionamento do elemento, né? Lembrando que metais perdem elétrons, enquanto ametais recebem. Bom, gente, eu vou agora, usando a tabela, né, como base, fazer alguns exemplos com substâncias que nós podemos descrever aqui a fórmula. Eu vou pegar como primeiro exemplo o átomo de cálcio, que é um metal alcalino terroso, né? O cálcio tem símbolo Ca, e eu vou colocar a distribuição eletrônica dele aqui para a gente acompanhar. Então, ó, camada K, 2 elétrons, camada L, 8 e
camada M8, vou destacar a camada de valência, N2. E vou escolher agora um ametal para se ligar com ele. Vou escolher o flúor, que é um halogênio, lá da família 17, símbolo do flúor é F, número atômico aqui 9, e essa é a distribuição dos elétrons no flúor, destacando também a camada de valência. O que nós podemos observar? O flúor ele precisa receber um elétron, enquanto o cálcio precisa doar, precisa se livrar daqueles 2 elétrons da camada N. Como ficaria a fórmula ou a estrutura de Lewis? Vou fazer a fórmula eletrônica para a gente acompanhar. Então, fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica. Bom, a valência do cálcio será 2, ele precisa se livrar de 2 elétrons, fazendo 2 ligações aqui. Então, o cálcio, eu vou colocar... Só voltar aqui. Os 2 elétrons de valência aqui organizando. E o cálcio, ele vai ter essa seguinte ligação a fazer com o flúor, O flúor com 7 elétrons de valência, precisando receber apenas um, então a maneira de representar é essa aqui. E o que vai acontecer é que eu vou precisar de um outro átomo de flúor para poder receber o elétron que ainda falta o cálcio do ar. Então, eu vou ter essa situação aqui. Representando agora os íons, a fórmula iônica, eu tenho o cálcio perdendo 2 elétrons, então ficando com essa configuração aqui. Já o flúor passa a ter 8 elétrons na camada de valência, vou colocar aqui as 8 bolinhas representando esses elétrons. A carga agora menos 1 e eu precisei de 2 átomos de flúor. Ou seja, a proporção aqui, quando eu organizo essa fórmula, eu fico com um átomo de cálcio para cada 2 de flúor, e essa aqui é a proporção, 1 desse para 2 desse aqui. A estrutura, se vocês puderem observar aqui do lado, ela mostra como é que é a organização espacial disso aqui. Olha lá, é mais complexa do que a do sal de cozinha, que nós vimos anteriormente, porque para cada cátion, eu preciso posicionar 2 ânions, e para cada ânion, 2 e assim por diante, até que eu tenha a formação de um cristal. Essa representação aqui embaixo é o retículo cristalino, e ela mostra como os íons se organizam espacialmente. Aqui em cima, uma figura, uma imagem do que como essa substância se apresenta. Então, ela forma uma espécie de cristal também. Essa é uma característica das substâncias iônicas, nós vamos ver daqui a pouco outras características, mas elas formam substâncias muito rígidas, cristalinas, com organização muito bem definida. Certo? Todas elas vão ser sólidas, isso é outra informação que eu já estou antecipando, porque a atração entre os cátions e os ânions é extremamente forte. Então, substâncias iônicas, todas elas são sólidas à temperatura ambiente. Bom, gente, agora eu vou fazer mais um exemplo, com outros 2 átomos que eu vou escolher aqui da tabela periódica. Eu vou pegar um ametal, vou escolher o nitrogênio. O nitrogênio está lá na família 15. Essa informação é importante para a gente conhecer a camada de valência desse elemento. Então, nitrogênio, um elemento da família 15 ou 5A. E eu já sei de antemão que na camada de valência ele tem 5 elétrons. Reparem que eu não vou fazer agora distribuição eletrônica. Eu simplesmente vou nessa informação. Ele tem 5 elétrons de valência. Ele é um ametal, então a tendência dele é receber elétrons, certo? E vou escolher um outro elemento lá do outro lado da tabela. Nesse caso, eu vou pegar o bário, que é um elemento de número atômico bem maior, 56. Independente daqui do número de camadas, de quantos elétrons, o importante é a camada de valência. Ele tem 2 elétrons de valência, ele é um metal alcalino terroso, certo? Com essas 2 informações, sobre a camada de valência de cada átomo, eu posso representar a fórmula de Lewis.
E aqui a gente já pode começar a falar sobre ordem para colocar os cátions e os ânions. Na fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis, isso não vai ter muito problema, mas na fórmula iônica vai. Eu já vou chamar atenção para isso. Então, ó, primeiramente, eu vou fazer um átomo de bário com seus 2 elétrons e o átomo de nitrogênio com os seus 5 elétrons de valência. O que nós sabemos? Que o nitrogênio precisa receber 3 elétrons. Então, ó, esse primeiro átomo de bário já não vai dar conta de estabilizar o nitrogênio. Eu vou precisar de um segundo átomo de bário. Esse segundo átomo, ele vai transferir um elétron para esse primeiro nitrogênio, mas ele precisa doar um outro elétron. E aí, o que eu faço? Um segundo átomo de nitrogênio, também com 5 elétrons. Pronto. Agora, esse bário ficou estável, mas ainda precisa estabilizar o nitrogênio. Então, outro átomo de bário, agora sim, esse nitrogênio recebendo 3 elétrons. Bom, estabilizando todos os átomos, existe um truque para escrever a fórmula iônica, né? A fórmula com íons. Eu posso ir lá na camada de valência do bário, verificar quantos elétrons ele precisa perder. Nesse caso, o bário é o metal, perde 2 elétrons. Vou fazer aqui a fórmula do íon dele. Já o nitrogênio é um elemento que recebe elétrons, então eu vou representar aqui, posso não fazer isso também, mas vou colocar os elétrons da camada de valência agora que ele está estável, e ele vai adquirir carga 3-. E aí entra o truque, o macete. Aqui, a carga do nitrogênio, sem o sinal, vai se transformar no índice aqui para o bário. E aqui do outro lado, a carga do bário, só que sem o sinal, vai se transformar em índice para o nitrogênio. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a fórmula dessa substância ficará Ba3N2. E aí eu tenho a proporção de 3 cátions para cada 2 ânions, certo? Isso aqui, espacialmente, é muito difícil de desenhar, né? Uma estrutura cristalina com 3 cátions para 2 ânions. Eu nem encontrei figura disso, é bem difícil de fazer. Mas o importante é que, para cada 1, 2, 3 cátions, eu vou ter 2 ânions. Essa é a proporção. E eu não preciso necessariamente escrever a fórmula de Lewis se o exercício, se a questão não estiver pedindo, certo? Eu uso simplesmente o truque aqui, pegando a valência dos elementos na tabela periódica. Isso é bem fácil de fazer quando a gente tem elementos representativos sendo usados, né? Quando os elementos são de transição, as coisas mudam um pouquinho. Mas, enfim, é assim que nós representamos, né, as ligações iônicas, as proporções, isso que eu fiz aqui, né? A gente chama de fórmula mínima, isso pode ser pedido em alguns exercícios, é a, né, proporção entre cátions e ânions. Então, ó, fórmula mínima, ela representa a proporção. Enquanto que essa fórmula aqui em cima, onde aparecem as cargas, a gente chama de fórmula iônica. Bom, isso é interessante aqui, essa informação que diz que ó, o módulo da carga do íon é chamado de valência. Assim, nós temos cátions monovalentes, bivalentes, nós já falamos disso lá atrás. Inclusive, eu posso pedir num exercício, numa questão, como é que eu ligo um cátion bivalente, no caso o O2-, vou escolher esse aqui, com o Al3+. Primeira coisa, existe uma ordem, é sempre primeiro cátion, depois o ânion, não pode mudar isso jamais. Vou pegar o meu cátion e colocar aqui, ó. Esse aqui é o cátion e o ânion O2-. Nós vimos ali atrás que esse cátion, né? Ali em cima, aliás, ele é um cátion trivalente, um cátion trivalente, desculpa, e o oxigênio é um ânion bivalente. Como é que eu faço a fórmula disso aqui? Bom, esse número aqui vai vir aqui para baixo e esse aqui vai vir para cá. A fórmula disso aqui é a L2O3 e a proporção é que eu preciso de 2 íons de alumínio, 2 cátions, para cada 3 ânions. E se eu fosse fazer uma representação de Lewis, eu teria que procurar, né? Ó, se o alumínio está perdendo 3 elétrons, é porque a camada de valência dele
tinha 3 elétrons, enquanto o oxigênio está recebendo 2, então eu vou supor, né, vou propor aqui que a camada de valência dele tinha 6. Por quê? Para adquirir 8 elétrons, ele precisa receber 2. E aí, eu venho aqui, ó, o oxigênio recebeu 2 elétrons, ficou estável, mas o alumínio ainda não. Vou pegar outro átomo de oxigênio com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons e mais um átomo de alumínio aqui com 3 elétrons. Ah, por que eu coloquei já aqui? Porque, ó, esse oxigênio vai receber um elétron daqui, outro daqui, e eu vou precisar de um terceiro oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, recebendo esses 2 últimos elétrons do alumínio. Deem uma olhada. 1, 2 cátions, 1, 2, 3 ânions. A proporção ali tá, né, bem definidinha, ok? E para finalizar, só para discutir alguns casos importantes em que a valência não fica tão evidente quando a gente olha na tabela periódica. Isso vai acontecer para elementos, principalmente daquela parte central da tabela periódica, dos elementos de transição, e alguns que estão ali no bloco dos metais também. Metais representativos, mas que têm esse comportamento. São elementos, são átomos com carga variável. Principalmente metais vão apresentar esse tipo de comportamento. Vou dar um exemplo, né? Vou colocar aqui, ó, metais com valência, né, ou carga variáveis. Vou colocar carga variável. Vou pegar um exemplo clássico, vou pegar o ferro. Então, ó, o primeiro exemplo que eu vou pegar aqui, o ferro. O ferro é um elemento de transição, ele está lá na família 8, né? É um elemento que não vai adquirir estabilidade com 8 elétrons. Ele vai ter duas possibilidades. O ferro, ele pode, em alguns casos, perder 2 elétrons e ficar estável, então ele vira um cátion bivalente, mas em outros casos ele pode perder 3 elétrons, virando um cátion trivalente e adquirindo estabilidade também. O que isso muda? Quando a gente vai escrever fórmulas de substâncias iônicas formadas por esse tipo de elemento, a gente tem mais de uma possibilidade. Por exemplo, se eu fizer uma ligação de ferro com o cloro é -1. De onde eu tiro essa informação? Cloro é da família 17, tem 7 elétrons de valência, precisa receber apenas 1. Usando esse macete de cruzar as cargas que eu mostrei agora há pouco, a formação dessa substância vai ficar assim, ó, a formação da fórmula, né? A organização é Fe1, 1 a gente não costuma colocar, tá? Cl2. Já se eu fizer a mesma ligação, só que com o ferro de carga 3, a organização fica diferente. Vai ficar FeCl3. Ou seja, são duas substâncias com fórmulas diferentes que se formaram a partir do ferro e do cloro. Bom, esse primeiro íon com carga 2, nós vamos chamar de íon, ou cátion, né, direto, ferro 2. Então, é por isso que em algumas estruturas vocês vão encontrar um número romano entre parênteses. Isso aqui também é um cátion de ferro, mas é o íon ferro 3. Então, o ferro ele tem mais de uma valência possível e pode formar substâncias diferentes. Isso é bem comum, principalmente com os elementos de transição, daquela parte B da tabela periódica. Bom, mais um exemplo. Agora, eu vou pegar o chumbo, que é também um metal, não é um metal de transição. O chumbo, o símbolo do chumbo é Pb, e ele tem o seguinte comportamento. Em alguns casos, ele pode ter carga 2+, repare que metais sempre têm cargas positivas porque eles perdem elétrons, mas existem casos em que o chumbo é 4+. E aí, né, o que isso altera? Bom, pensando aqui que esse é o íon, né, como que a gente chama? Chumbo 2, e esse outro aqui é o íon chumbo 4. Né? São os dois íons possíveis para o chumbo. Supondo que o chumbo, que é 2+,
vai se ligar com um ametal da família 16, o oxigênio. Ó, família 16 é um calcogênio. Bom, se tem 6 elétrons na camada de valência, a tendência dele aqui receba 2, por isso eu sei que a carga é 2 menos. Gente, quando as cargas forem opostas, mais 2 com menos 2, por exemplo, eu nem preciso cruzar as cargas, eu simplesmente junto os íons. PbO, certo? 2 positivo com 2 negativo, cancela. Se eu for fazer a ligação do Pb4+, com o mesmo ânion, o oxigênio, aqui as cargas são diferentes, e aí eu vou usar aquele macete, cruzar as cargas, Pb2O4. Mas quando eu chego em valores que podem ser simplificados, eu vou dividir por 2 e dividir por 2. E aí eu vou obter a fórmula Pb1, não preciso escrever, né? O2. Nas substâncias iônicas, essa simplificação ela deve acontecer. E aí eu tenho a formação de outra substância, que é o PbO2. Reparem, dá para formar o PbO e o PbO2. Obviamente, vocês não precisam ainda se preocupar com nomenclatura, mas eu vou escrever, né? Esse aqui é o que a gente chama de óxido, porque tem oxigênio ali, óxido de chumbo. E aí, eu vou olhar lá a carguinha, ó, 2. Esse é o óxido de chumbo 2. E esse aqui de baixo? Também é um óxido de chumbo, né? Ele também tem oxigênio ligado ao chumbo ali, é o óxido de chumbo. Mas a carga deste chumbo, né? Ó, o íon tem carga 4, então de chumbo 4. Não se preocupem ainda com nomenclatura, nós vamos aprofundar isso mais para frente, mas é importante que vocês conheçam essa diferença. Alguns elementos, principalmente metais, podem ter valências variadas, mais 2, mais 1, mais 3, depende do elemento, tá? Isso é sempre uma informação fornecida, com a tabela em mãos também vocês vão se familiarizando com essas diversas possibilidades. Bom, para fechar aqui a maneira de escrever, né, nós temos que a ordem é sempre essa, ó, reparem, primeiro o cátion, depois o ânion. Outra coisa importante, né, na hora de representar é que essa carga do cátion, ela vai se tornar o índice do ânion, sem o sinal, e aqui também, ó, a carga vem aqui para baixo, sem o sinal. Essa ordem é obrigatória, alguns exemplos aqui só para vocês, né, se familiarizarem. E agora vamos falar das propriedades, né? Como é que eu reconheço uma substância iônica, um composto iônico, através de propriedades? Primeira delas, né? Os átomos estão dispostos numa estrutura chamada retículo cristalino. Então, quando a gente escreve a fórmula de uma substância, NaCl, por exemplo, eu não estou dizendo que tem um Na e um Cl. Eu estou usando o NaCl como exemplo porque ele é clássico, né? Então, não é um de cada um. 1 para 1 é a proporção, mas num cristal eu tenho milhões de sódios e milhões de cloros se unindo formando um cristal. Então, não existe uma molécula, uma combinação pequena, existe uma estrutura cristalina, normalmente com uma quantidade imensa de íons. São todos sólidos à temperatura ambiente, justamente por ter uma união muito intensa entre cátions e ânions, né? Essa atração entre cargas, ela faz com que essas substâncias sejam muito rígidas, né? Elas são todas sólidas à temperatura ambiente e vão ter outras características que vêm justamente dessa união muito intensa. Uma delas é a dureza, são compostos muito duros, rochas costumam ser, né, substâncias iônicas. O próprio sal de cozinha, né, um material, quando a gente pega uma pedra de sal, principalmente quando a gente pega pedras maiores, a gente consegue observar como são rígidos, como são duros. Bom, tem baixa tenacidade, então são duros, mas eles se quebram com facilidade. A gente consegue, né, quebrar os cristais com uma certa facilidade devido justamente a essa estrutura cristalina, né, de organização ali entre os cátions e ânions. São quebradiços. Ponto de fusão e ebulição alto. Um exemplo é o sal de cozinha, que só vai entrar em fusão, só vai derreter lá por volta de 800 graus. A ebulição com temperatura acima de 1000. Então, são substâncias com ponto de fusão e ebulição sempre muito altos. São condutores de corrente elétrica em solução. Essa solução aqui, gente, é quando eles estão dissolvidos em água. Isso é importante. Quando a gente dissolve, né?
Então, ó, dissolvidos. O sal de cozinha, por exemplo, em água, vamos lembrar que o sal de cozinha ele é o cátion, né? E o ânion. Outro cátion, outro ânion. Quando a gente dissolve esse tipo de material em água, esses íons se separam. Os cátions e os ânions passam a se mover dentro da solução, lembrando que solução é uma mistura homogênea, né? E um exemplo clássico é a água do mar. Água salgada é cheia de íons livres. Quando os íons têm liberdade de se movimentar, eles são capazes de conduzir corrente elétrica. É por isso que a água do mar é condutora de corrente. A água salgada em si, né, ou água com qualquer substância iônica dissolvida, vai ter a capacidade de conduzir corrente elétrica. Cuidado, porque a capacidade de condução não é um gerador de corrente elétrica, hein, gente? É uma condutora de corrente elétrica. Então, soluções com íons livres, íons dissolvidos, vão conduzir corrente elétrica. Também podem conduzir no estado líquido, ou seja, derretidos, ou no estado gasoso, que é bem mais difícil de conseguir por causa da elevada temperatura de ebulição. Mas se eu pego uma quantidade razoável ali de sal e consigo derreter esse sal, os íons vão se separar, né? Essa estrutura aqui, ó, ela deixa de existir, os íons passam a se movimentar livremente e há a possibilidade de conduzir corrente elétrica, desde que você tenha uma fonte, né? Para finalizar, toda hora que vocês forem estudar isso aqui, forem revisar tabela periódica em mãos, para saber, né, qual é a quantidade de elétrons de valência, se aquele elemento é um metal e perde elétrons, ou se é um ametal e recebe, sempre tabela periódica em mãos, certo? Bom, agora eu acho que vocês já têm condições de fazer exercícios sobre ligação iônica, né? Identificar qual é a fórmula da substância, quem perde, quem ganha elétrons e assim por diante. Então, bons estudos e até a próxima.